Olá, boa tarde. Nós vamos continuar conversando um pouquinho mais nesse vídeo agora a respeito da depressão. Só que agora a gente vai conversar sobre o que pode ser feito, o que tem disponível hoje em dia no mercado e no mundo científico para que a gente enfrente esse problema de frente e vença esse problema, né? Esse transtorno de humor. A depressão, ela é considerada uma questão multicausal, ou seja, não existe só uma causa, são várias causas que fazem a pessoa chegar até um estado depressivo. Quando a gente fala isso, quando a gente fala de um transtorno de humor, não é que apenas um sintoma, dois sintomas daqueles do primeiro vídeo que a gente conversou sobre isso, é que vão dizer se você ou se alguém que você conhece está sofrendo de depressão. Na realidade, é um conjunto de sintomas que caracterizam, que dão o diagnóstico para a gente. Então, lembre-se, não é porque você está apresentando uma característica, um sintoma só, ou dois, ou três, que você já pode estar considerado como sofrendo de depressão. E tem também a questão do tempo, né? No mínimo, alguns meses em estado depressivo para ser considerada depressão. Mas como ela é multicausal, ou seja, são várias causas que fazem com que a pessoa entre num processo depressivo, o tratamento também tem que ser de diversas intervenções ao mesmo tempo. Uma das coisas que a gente pode e deve, aliás, considerar é o tratamento psiquiátrico, o tratamento com medicação psicotrópica. É muito importante o tratamento porque a pessoa ela vai estar sofrendo de crises, né? Normalmente o nosso humor ele oscila. A medicação em si, ela estabiliza essa oscilação, esses picos depressivos e esses picos maníacos, né, de agitação. Ela acaba estabilizando isso. A pessoa para de ter ou pico muito depressivo ou pico muito maníaco, muito no sentido de agitação. Então, os estabilizadores, a gente chama de estabilizadores de humor, eles têm essa função. E a boa notícia é que a gente não precisa mais se preocupar em ficar o resto da vida se tratando, o resto da vida dependendo do médico, dependendo da medicação, cada vez usando medicação mais forte. Não é assim um tratamento de depressão atualmente. A medicina evoluiu muito, a psiquiatria evoluiu muito nesse sentido. Mas o tratamento para depressão, ele também não é do dia para a noite. Se você começa um tratamento hoje, em média você vai ter que continuar com aquele tratamento até um ano e meio no mínimo de tratamento. Esse é o prazo atual para que um tratamento medicamentoso dentro da depressão faça o efeito e faça com que a pessoa entre na fase de remissão de sintomas. Isso é muito importante, porque alguns pacientes eles cometem um erro de que quando eles começam a sentir melhora, eles param a medicação. Parar a medicação é muito ruim, é muito prejudicial para a saúde. O remédio, medicação psicotrópica, ela é feita de uma maneira muito diferente de um analgésico, por exemplo, que eu senti dor de cabeça, aí eu vou lá e tomo a medicação, dali a pouco ela já está fazendo efeito. O psicotrópico ele tem que ser ministrado doses diárias durante um período para que ele faça o efeito. A descontinuidade do uso da medicação também é muito importante. Então, se eu estou tomando durante um tempo o medicamento antidepressivo, ansiolítico ou um estabilizador de humor, esse tempo o meu cérebro se acostumou com aquela substância, né, com aquele mecanismo de ação. Se eu tiro essa medicação do dia para a noite, eu posso ter um efeito colateral muito forte. Algumas pessoas vão parar no hospital, correm riscos sérios quando elas interrompem do nada esse tratamento.
Por isso que é muito importante o uso da medicação e quando você for descontinuar o tratamento, também ser acompanhado pelo médico para que a gente entre na fase do desmame, que é quando a pessoa começa a parar de precisar tanto da medicação e vai diminuindo as doses, vão cada vez mais regredindo até que você não precise mais de medicação. Uma outra boa notícia é que os medicamentos, os psicotrópicos hoje em dia, eles evoluíram muito. Algumas pessoas falam, eu tenho medo de usar antidepressivo porque ele causa muitos efeitos colaterais, porque ele causa dependência. Sim, antigamente as medicações elas tinham esse problema. Hoje em dia nós temos medicação muito mais moderna, muito mais evoluída. Em termos de mecanismo de ação, nós estamos falando de substâncias, de princípio ativo mais seletivos. O que significa isso? Antigamente, quando a gente tomava uma medicação dessa, ela agia no cérebro todo. E isso causava um problema, porque se eu estou com um problema numa determinada área do meu sistema nervoso central, e eu tomo uma medicação que age em todo o sistema nervoso central, ela vai atingir áreas que não precisavam mexer. Isso é coisa do passado. Hoje em dia existem medicações seletivas, ela vai agir exatamente no ponto onde está acontecendo aquela disfunção. Isso é muito importante, porque baixa a questão das dependências, né? Quando a pessoa cria dependência da medicação, e baixa a questão dos efeitos colaterais. Não se fica mais sofrendo com o uso dessa medicação. Muito importante usar a medicação no tempo certo, com um especialista, não é qualquer médico que vai poder fazer o tratamento adequado. Normalmente é um psiquiatra especializado na questão que você está tratando que deve acompanhar. E o mais interessante é que assim, a medicação ela vem para evitar que você fique tendo aquelas crises, ela te estabiliza e depois de um tempo, você com a psicoterapia, você não precisa mais da medicação, você vai começar a não usar mais a medicação, tudo acompanhado pelo psicólogo e pelo médico, e depois de um tempo você vai tendo a sua vida normal restituída. Isso é muito interessante, gente. Tem muita gente que não procura tratamento por não saber dessas informações.